Tema da mensagem de hoje: quanta coisa cabe no... Você que não sabe vai ficar sabendo. Quanta coisa cabe no abraço. Vamos mais uma vez. Quanta coisa cabe no... Quanta coisa cabe no abraço. Vamos ver o que Deus tem para a minha vida e para a tua. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 7. Vamos iniciar com versículos de número 5. E vamos compreender isso aí um pouquinho. Tema da mensagem, você me ajuda mais uma vez? Quanta coisa cabe num abraço. Querido, eu preciso começar a falar sobre esses versículos aqui. Na verdade, esses versículos falam sobre restauração de alegria. Dura coisa é quando se perde a alegria. Dura coisa é quando você está em meio a uma batalha que tu sabe que não vai terminar agora e te falta justamente, você me ajuda, a alegria. Te falta alegria. Então, nesses versículos, das principais características dos versículos, em tudo que se trata aqui, é Deus restaurando a alegria. Você me ajuda aí, crente? Toca no teu irmão e diz assim: vamos lá. Em nome de Jesus, amém? Restaurando então a alegria. E você vai ver que Paulo começa a dizer: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Se eu explicar para você, e preciso falar sobre relacionamento, a importância que existe num relacionamento, a importância que existe em se ter amizades sinceras. A Bíblia diz que maldito é o homem que coloca a sua força no braço de outro homem. Mas na verdade, querido, nós precisamos confiar. Nós precisamos estar reunidos, nós precisamos estar juntos. Nós precisamos de amigos. Precisamos de pessoas que talvez nos momentos difíceis vão estar lá contigo, talvez te dando um apoio, te dando... E Paulo vivia um momento muito difícil aqui, muito difícil. A Bíblia fala que nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Estava tudo tão difícil. E às vezes acontece isso comigo e contigo. Essa atribulação, essa dificuldade que teima em insistir, e que tu sabe que a tua guerra não parou, ela não findou, ela não acabou, que tu tem uma longa caminhada e tu fica se perguntando: Senhor, que dia vai acabar? Quando vai acabar? Eu falei, e hoje conversando com o Bispo Hinaldo, ele virou para mim e falou assim: pastor, esse mês para mim foi difícil. Eu falei: bispo, para mim também. Ele falou: eu estou doido para terminar o mês. E eu pensando: Senhor, eu também. Porque existem momentos na minha vida e na tua que são difíceis. E olha que a gente vive muitas das vezes o 8 e 80. De que forma, pastor Alexandre, o 8 e 80? Significa dizer para você que quando eu contemplo, eu vejo a mão do Senhor o tempo todo sobre a minha vida. Filho, estou contigo, estou te guiando, sou teu Deus, sou teu Senhor. E como pode em meio a tanta vitória vir também junto tribulação? O Senhor, Ele tem um ensinamento para mim e para ti. É certo que quanto maior a tribulação, maior a consolação do Espírito Santo de Deus. Mas entender isso aí, querido, na teoria é mole. Difícil é compreender na prática. Difícil é tu olhar e compreender na prática. Paulo estava dizendo assim: quando chegamos à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Aí pensou: pô, vou chegar, vou ser bem recebido, vou receber boas orientações. E Paulo vivia aqui, para mais ou menos eu te explicar, ele havia sido duro com a igreja em Coríntios.
E na verdade, ele achou que até foi duro demais e tal. Mas ele não sabia que o Espírito Santo é quem estava trabalhando naquele lugar. Quantas vezes, crente, homem e mulher de Deus, vão acontecendo algumas coisas na sua vida. Você acha que perdeu a batalha, e lá na frente Deus direciona: ei, confundi você, porque eu precisei confundir você para que você não atrapalhasse o meu agir. Verdadeiramente o Senhor, Ele olha do alto, Ele vira e diz: eu trabalho da forma que eu quero e que o meu coração anseia. A você, Paulo, cabe plantar, e Paulo havia entendido, e Apolo regar, mas quem dá o crescimento sou eu que faço todas as coisas. É quando eu entendo que o mover principal vem de Deus. É quando eu compreendo que eu lanço a semente, que eu faço a minha parte, e Deus faz tudo por completo, porque Ele é o Senhor. Ele é quem está no comando da minha vida, da tua, do meu ministério, do teu. Ele é quem está no comando da minha família e da tua. E se é verdade, por favor, dá um glória a Deus aí. Ele está no comando sobre todas as coisas. É Ele quem diz: eis que estou no comando, não temais, crê somente. E aí eu começo a entender aqui que Paulo está vivendo um momento dificílimo, um momento complicado. A Bíblia diz mais, ele vai dizer lá na parte final do versículo de número 5: luta por fora e temores por dentro. Luta por fora, querido, significa a dura perseguição que ele vivia. Estava sendo perseguido, estava sendo caluniado, ele estava num momento difícil. Mas pastor, o grande apóstolo Paulo, sim, estava vivendo um momento que ele olhava para dentro dele e dizia: Senhor, o meu externo está sentindo esse combate. Olha para o teu pastor: o meu interno está sentindo esse combate. Eu estou sentindo tanto por fora quanto por dentro. Ei, no meio dessa dor e desse flagelo, o Senhor manda te dizer que grandes coisas vão acontecer. No meio dessa angústia, maravilhosas coisas irão acontecer. Mas Deus não, aqui olha para mim, por favor, Deus não vai te poupar. Eu não posso virar para ti e falar: pastor, Deus vai me poupar disso. Não, se tu tiver que passar por isso, tu vai passar. Eu não posso dizer que o escape é hoje. Eu não posso dizer que Deus vai fechar a boca do leão hoje. Eu não posso dizer que Deus vai te tirar da fornalha hoje. Eu posso te dizer que Deus está contigo dentro da fornalha, que Deus está contigo dentro da cova dos leões, e Ele é que vai dizer para você: ei, chegou a tua hora de sorrir. Do contrário, tu tem que se calar. Tu precisa entender, tu precisa prosseguir na tua caminhada. Tu não pode abandonar. Tu tem que entender que tu foi chamado para vencer. Tu tem que compreender, querido, esse ministério não é melhor que outros, mas tu tem que compreender que está debaixo de um ministério que tem profetizado sobre a tua vida, que tu vai vencer nessa terra, crente. E que as perdas, quando virão, trarão ensinamentos tremendos, para que quando a vitória final chegar, tu consiga dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Fala comigo: eu vou até o final. Isso é importantíssimo no mundo espiritual. Porque quando tu vira e tu diz: eu vou até o final, o adversário da tua alma diz: ei, eu vou tentar mais uma, mais duas, mais três vezes. Mas há poder na palavra que saiu da boca dele. Mas vai ter poder maior ainda se você repetir comigo: eu vou até o final. Repita de novo: eu vou até o final, em nome de Jesus. Aí ele precisa correr, porque nesse nome há todo poder. Paulo estava vivendo, ele vai dizer assim, no final, na parte final do versículo de número 5 ainda, vai dizer: em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Eu disse para você que por fora, as lutas por fora, era dura perseguição. Temores por dentro, era preocupação com os judeus que estavam se levantando contra ele. Eu já te falei sobre o livro dos Salmos, lá no número 3,
que a Bíblia diz que Davi, põe aí para mim por favor, vê se dá, eu não estou aqui. Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários, muitos se levantam contra mim, muitos são os que dizem de mim, não há socorro para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo ao redor de mim, a minha glória é aquele que exulta a minha cabeça. Eu quero te falar que nesse momento Davi estava fugindo de Absalão, seu filho. Eu quero te dizer que Davi era um excelente guerreiro. Ele sabia que se ele combatesse com Absalão, ele venceria. Ele mataria o seu filho, mas era o filho, ele não queria, ele preferiu fugir. E a Bíblia diz que ele vai dizer lá no versículo 1 do capítulo 3, vai, lá no 1: Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários e muitos se levantam contra mim. Preste atenção no que Deus está falando contigo, homem de Deus e mulher de Deus. Tu não veio aqui à toa. O Senhor está mostrando que Davi estava falando literalmente de pessoas humanas se levantando contra ele. Ei, mas Paulo estava vivendo um momento difícil da sua vida, falando sobre temores por dentro, falando sobre perseguição dos judeus que se levantavam contra ele. Mas mais à frente ele vai entender que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra principados e potestades das regiões celestes. Ele vai me ensinar e te ensinar. Ei, a tua luta não é contra ninguém, não é contra o teu irmão, não é contra a tua irmã. Ei, tu não pode pensar que o teu irmão tem que estar triste para você estar feliz, que o teu irmão tem que vir perder para você ganhar. Você tem que entender que Deus está no comando sobre todas as coisas. Você tem que compreender que a minha maior briga, ela é nas regiões celestes. O adversário tem tentado se levantar contra mim e contra você, mas o meu Deus, Ele manda tu aquietar o teu coração, porque Ele está entrando nessa peleja. Ele vai te dar vitória, Ele vai te mostrar que Ele é o teu Senhor. E aí sim, querido, ei, cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, crente. Por fora combates e temores por dentro. Paulo está dizendo: Rodrigo, não estou aguentando mais, Senhor. Não sei o que vou fazer, não sei de que forma vou fazer, Senhor, não sei de que jeito eu vou fazer. Por dentro, por fora luta, por dentro temores que só eu, Paulo, sei. Ei, entende uma coisa hoje? Existem coisas aí dentro de você que só você e Deus conhece. Eu costumo dizer que o casamento pode ser o melhor casamento, o relacionamento o melhor relacionamento, mas existem coisas que só você e Deus conhecem. Nós fomos dormir ontem com a lembrança de que minha filha fazia aniversário hoje. Eu saí de casa por volta das 6 e pouca da manhã e não havia acordado. E quando eu voltei da igreja umas 2 e alguma coisa, e ela estava em casa. E ali, querido, me doeu, porque com tantas coisas que tratamos aqui na igreja, com tantas coisas que fizemos aqui, eu havia esquecido do aniversário da minha própria filha. E eu sei que ela estava ansiando tanto por esse dia. Luta por fora e temores por dentro. Mas mais uma vez hoje eu entendi que a minha luta não é contra a carne ou sangue. Vira para o teu irmão e diz assim: a tua luta não pode entrar na esfera pessoal. Vira para o teu irmão e para a tua irmã e diz assim: se tem algo errado, pode ter certeza, o inimigo da tua alma pode estar tentando cirandar. E tu às vezes não está atento para isso. E Paulo vai dizer: luta por fora e temores por dentro. Porém,
Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Se eu fosse seguir aqui, o 7 vai dizer: e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-se à vossa saudação. E assim vai. O que Paulo está tentando falar aqui, para você entender, é não com aqueles que espiritualmente se encontram numa fase de humilde, mas sim com os literalmente humilhados. Uma coisa é quando você quer demonstrar para o Senhor humildade, e aí você vai lá e diz: meu Senhor, Tu és soberano, grande são o número dos adversários que têm se levantado contra mim. E quando isso é sincero, o Senhor vê que há no teu coração humildade. Outra coisa é quando literalmente você possa estar sendo humilhado. E eu preciso então te fazer entender que se eu fizesse você caminhar na tua Bíblia, caminha comigo aí. Vai lá para o capítulo 1 dessa epístola mesmo de Paulo aos Coríntios, da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 1. Caminha aí, volta um pouquinho aí. Deixa marcado, você vai voltar lá. Paulo já havia registrado isso. No capítulo 1, versículo de número 3, a Bíblia diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Presta atenção. Versículo 4 diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. O Senhor, Ele vira para mim e para você e começa a mostrar para mim e para ti que o próprio apóstolo Paulo entendia o que é ser consolado, entendia o que é consolar. Ele compreendia tudo isso, ele entendia o que Deus tinha. E aí ele vai dizer que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação do que nós mesmos somos consolados por Deus. Presta atenção, e aí eu volto contigo lá. Volta comigo de novo, para a gente não perder o fio da meada. No capítulo 7, versículo de número 5, para a gente contextualizar e fechar essa mensagem. Ele sabia o que era consolação. Repita comigo: ele sabia o que era consolação. Ele sabia o que era consolar. Fala, ele sabia o que era consolar. E sabia o que era ser consolado. Mas chegou no momento aqui, querido, em que ele se depara com uma situação tão difícil, tão complicada, que ele não sabe muito bem o que vai fazer. Assim acontece muitas das vezes comigo e com você. Não sabemos. Eu fico tentando imaginar que Paulo estava vivendo um momento com Deus, e assim pode ser o teu momento. Um momento com Deus que tu fica esperando uma palavra, tu fica aguardando algo acontecer, tu fica aguardando, tu vai, passa perto de uma igreja pentecostal do fogo roxo, da canela, né? E tu fica doido para marchar um varão lá na tua direção. Eis que o Senhor vos diz. Tu fica doido para alguma coisa acontecer no meio desse vento, no meio dessa luta, no meio dessa tempestade. Tu fica aguardando alguém que tu sabe que é de oração e ser contemplada por Deus com algo, uma visão, algo para ti. Eu acredito que Paulo estava ali se sentindo angustiado, sozinho. Ele estava se sentindo ali
com todo esse flagelo aqui, o coração de Paulo estava tremendamente dolorido. A coisa estava feia por fora e por dentro. Quando eu digo por fora e por dentro, querido, eu acredito que o semblante de Paulo demonstrava que tinha algo fora do normal. Tinha algo fora do normal, e Paulo estava aguardando por alguma coisa. Paulo estava esperando algo acontecer. Paulo estava esperando ou o Espírito vir e o consolar. Sabe, crente, eu vou dizer para você que tem hora que tu vai ficar aguardando, e Deus sabe que a providência vai ser outra. Pergunta assim: de que forma, pastor? O Senhor pode usar o teu irmão, a tua irmã, para desmistificar isso aí, para mostrar para você que é mais simples do que você imagina. O Senhor então, a Bíblia diz que chega então Tito. A Bíblia fala lá no finalzinho do versículo de número 6, fala sobre a chegada de Tito. Tito chega com uma função de consolar. Tito chega numa hora boa. A Bíblia diz que Tito traz também uma boa notícia. Tito era um amigo de Paulo. Eu quero dizer para você que não foi o Espírito de Deus que veio. O Espírito de Deus enviou Tito. Eu quero dizer para você, para tu entender, que nesse exato momento aqui, começa a acontecer algumas coisas. A primeira alegria de Paulo, se tu for estudar esse texto, é quando ele avista Tito. A primeira alegria de Paulo, nesse texto, é quando ele olha e diz: ei, está vindo meu amigo. Está vindo um amigo fiel. E você sabe, querido, que a primeira coisa, o texto não diz, mas os historiadores vão dizer, a primeira coisa que Tito faz não é dar uma palavra. A primeira coisa que Tito faz não é simplesmente chegar para Paulo e dar as boas notícias que ele tinha. A primeira coisa que Tito faz é dar um abraço em Paulo. Paulo não queria muito, querido, ele só queria um abraço. Ele queria um abraço de um amigo, ele queria um abraço de um companheiro. Por isso, amados, nessa igreja, logo no início, com pessoas de outras igrejas, eu fui meio que taxado: ei, esse pastor abraça muito, que negócio é esse? Lá da igreja que eu venho, os pastores lá nem podem chegar perto das ovelhas. É verdade, porque eles não têm cheiro de ovelha, mas eu tenho cheiro de ovelha, que eu fui chamado para pastorear. Sabe o que acontece, querido? Às vezes tu chega na casa de Deus, tu não precisa de muita coisa não. Tu não precisa que o pastor venha olhar para você e venha te escutar. Às vezes tu precisa de algo mínimo, e às vezes você só precisa de um abraço. Paulo não precisava de ninguém. Tito havia sido ganho por ele. Ele não podia desabafar com Tito, mas ele podia receber um abraço, querido. Então isso me mostra quanta coisa cabe num abraço, crente. Quanta coisa cabe num abraço no momento que tu está na luta, no momento que tu está em meio à perseguição, no momento que estão te caluniando. Quanta coisa cabe num abraço. Ei, um abraço é significativo, ele diz muita coisa. Através de um abraço tu perdoa, sim ou não, igreja? Através de um abraço tu mostra o teu amor. Ei, e a vida está passando muito rápido. E o Senhor então palestrava comigo, dizendo o seguinte: filho, entende algo, muitos dos seus dias estão passando, e você tem deixado passar de qualquer maneira. Às vezes, esposos, entenda uma coisa: tua esposa não quer muita coisa de ti não, ela só quer um abraço. Às vezes, esposa, teu esposo não quer muita coisa de você não, ele só precisa de um abraço. Às vezes, mamãe, tu está aí tendo dificuldade com teus filhos, e tu não está compreendendo que os teus filhos só precisam de um abraço. Papai, para de ser durão, para de ser machista, e dá um abraço no teu filho. Sabe, o coração às vezes ele não vai conseguir expressar para você o que ele sente, mas através de um abraço, a cura da alma, a cura do interior começa a ser tratada. Através de um abraço sincero, Deus começa a agir por dentro, e começa então a ser transmitido isso por fora. Paulo precisava de um abraço de Tito. Tito era um companheiro, alguém que ele foi ganho por Paulo para Jesus, e ele não queria muito. Quando ele olha chegando um amigo, quando ele compreende que o amigo está chegando, ele entende: ei, eu não preciso de muita coisa, mas se ele for guiado por Deus, ele vai entender o que eu preciso. Sabe, quantas vezes tu chega na igreja e tu não consegue entender? Tu chega aqui dizendo, como eu já ouvi vários:
Se eu não receber um abraço naquele lugar, eu vou embora. E aí tu já começa a receber um abraço lá fora. Tu passa pela primeira portaria, recebe um outro abraço. Tu passa pela segunda, recebe um outro abraço. Tu entra dentro da igreja, Deus incomoda o irmãozinho ou a irmãzinha para te dar um outro abraço. Tu queria um abraço só, mas Deus envia vários na tua direção. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu aprendi que quanta coisa cabe. Você me ajuda? Quanta coisa cabe? Às vezes, a pessoa que você tanto ama só precisa de um abraço. Só de um abraço. Muitas das vezes o meu contato é pouco, porque a correria e a igreja é pequena. E na grande maioria das vezes eu gosto de estar lá atrás, no final de um culto de domingo. Porque aqueles que às vezes eu só vejo no domingo, pelo menos, eu posso dar. Você me ajuda? Abraço. E sabe, Ricardo, quando o abraço não é sincero, ele é automático. Porque todas as vezes que a gente está junto como homem, que sou e que tu és, e que a gente pode, como nos demos um abraço aqui, a gente vê a sinceridade. Eu sinto a sinceridade da tua parte, tenho certeza que você também sente da minha. Um abraço. Quanta coisa cabe num abraço. Quanta coisa cabe no abraço. Sabe por quê, querido? Porque através desse abraço vai amor, vai perdão. Através desse abraço, sem uma palavra, vai muitas das vezes uma frase: Deus está contigo. Para mim, como pastor, quando eu dou um abraço, significa dizer: talvez eu não consiga nunca solucionar o seu problema, mas o meu Deus, Ele está contigo. Ele está com você. E aí, ficam aí, às vezes, os machões, se sentindo o tal. Casamento destruídos, vida sentimental destruída, relacionamento com pais destruído. É só olhar e fazer uma reflexão. Muitas das vezes, pela falta de um abraço. Essa semana, de sexta para sábado, eu e a pastora, nós fomos dormir às 4 da manhã. E fomos conversando. E aí, claro que a mulher fala mais que o homem, né? Mas para mim, o que mais me marcou foi que durante todo aquele momento que nós conversamos tanto, nós estávamos abraçados. Às vezes, quem já é casado com um tempo se preocupa em se abraçar na hora do sexo. Às vezes o papai e a mamãe acham: meu filho cresceu, não precisa de mais nada. Daniele, pelo amor de Deus, ok? Vocês estão me atrapalhando aí, ok? Às vezes, nós olhamos e achamos: não tem mais jeito.
Mamães, abracem seus filhos. Pode vir, entenda. Esposas, a vida é curta. Maridos, passa muito rápido. Vamos parar de meninice. Vamos viver. Daqui a pouco, acabou o fôlego de vida. E quando acaba o fôlego de vida, acabou tudo. Eu não sei quantos viram a reportagem do homem que fugiu para o Ceará, uma viagem, até a câmera não filma ele com ninguém, mas ele diz que surtou, e a família ficou procurando ele um mês e alguma coisa, não sei quantos viram isso aí, passou esses dias de novo na reportagem, e aí o homem parece que surtou, ele volta, olha como é que é interessante, ele volta, a primeira filha, não, o que ele fez não foi um papel, mas depois a própria filha, não pode ter acontecido alguma coisa, eu vou ouvir o meu pai, mas presta atenção, mas a mãe dele, como estava feliz, a mãe dele, o que ela mais desejava, você me ajuda? O que ela mais desejava era dar um abraço no seu filho. Quanta coisa cabe no abraço. Quanta coisa cabe no abraço. O que eu preciso te dizer para a gente poder encerrar é que nesse momento aqui, Pedro não precisava de muito. Se você ler o texto, vai entender que Pedro, ele recebeu conforto, a palavra foi boa. Ele entendeu que a carta que ele achou que foi dura, na verdade se voltou a favor dele. Ele compreendeu, ele recebeu aquela notícia, mas ele não precisava de muito. Ei, tu está aguardando algo que Deus vai descer, vai enviar um anjo com luzinha piscando e tal, quando na verdade esse papel é teu, mulher de Deus. Se esse homem está desanimado, dá um abraço nele e diz: Deus está contigo. Se essa mulher está desanimada, dá um abraço nela e diz: olha, Deus está contigo. Dá um abraço. Eu quero dizer para você, vamos parar de perder tempo com coisinhas. Vamos parar de perder tempo com picuinhas. E vamos viver o amor de Deus na sua plenitude, crente. Existem portas que já estão se abrindo para ti e que só está faltando um posicionamento teu, porque Deus não quer te levar enquanto a pessoa do teu lado não estiver na posição. E aí, o que eu faço, pastor Alexandre? Ame. Não vamos perder tempo com coisinhas. Ame. Ofereça o teu melhor. Ame. Tu às vezes está aí só como acusador. Tu vai, é isso, é aquilo. Tu é isso, é aquilo. Ei, para e dá um abraço. Dá um abraço que tu vai ver que essa situação vai mudar. Deixa eu falar contigo. Um pastor meu, há muitos anos atrás, virou para mim e disse: pastor, na época eu era diácono Alexandre, coração humano é terra que ninguém pisa. Tu não sabe o que está se passando no coração da tua esposa. Tu não sabe o que está se passando no coração do teu esposo. Eu quero dizer para você que tu não sabe o que está se passando no coração dos teus filhos. E Deus então, Ele é quem faz todas as coisas. É Ele quem age quando tu abre o teu coração e mostra para o teu Senhor que tu está disposto e disposta a amar. E não abrace de qualquer maneira não. Tem gente que quer, vou lá, vou tratar. Não, ei, gaste tempo nesse abraço. Se tu tá, alguém te fez mal, é isso? Alguém te fez mal, alguém te magoou, alguém te chateou, alguém te entristeceu. Não fala nada. Diz: olha, eu só quero te pedir uma coisa. Eu quero poder te dar um abraço. Eu quero poder, e aí Deus vai agir, meu irmão. Deus vai agir, querida. Paulo só precisou de um abraço de Tito. Eu acredito que pessoas ao teu redor só precisam de um abraço teu. Um abraço.
quero te convidar a se colocar de pé.